Bom, agora destaque internacional para o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Risco de Armagedon nuclear é maior desde a crise dos mísseis cubanos em 1962. Então a gente volta para a Europa com o nosso correspondente Luca Bassani. Luca, o clima é bastante tenso e essas declarações prejudicam o diálogo, principalmente em relação ao fim da guerra. De que forma, hein? Prejudicam bastante, Tiago, se nós analisarmos aquilo que foi dito pelo presidente Putin e também pelo ex-presidente Dmitry Medvedev na semana passada, dizendo que não estariam blefando quando falam sobre armas nucleares. Não há indícios nenhum, segundo a própria inteligência americana e órgãos ligados ao governo, de que o presidente Putin esteja preparando algum ataque a nível nuclear, mas Biden reiterou, apesar de todas as ressalvas do seu próprio governo, de que o mundo vive o risco de um Armagedon nuclear, o maior risco de uma guerra nuclear desde a crise dos mísseis de Cuba em 1962, aquele embate entre Estados Unidos e União Soviética que supostamente poderia acarretar em uma crise nuclear ou até mesmo na Terceira Guerra Mundial. Nós vemos que nos últimos dias muitos têm analisado sobre as questões relacionadas à anexação dos russos em relação aos territórios da Ucrânia, que caso os ucranianos façam crescer essa resistência militar dentro dessas localidades, o governo do Kremlin poderia responder com ataques nucleares, até mesmo com armas nucleares de baixa dissipação ou um pouco menos devastadoras do que aquelas que nós já vimos ao longo do último século. É algo que várias entidades internacionais, até mesmo a própria ONU, tem criticado em diversas falas, porque nós sabemos que uma guerra nuclear poderia significar a morte de milhões de pessoas, de uma devastação ambiental irreparável. Luca, enquanto isso, a União Europeia continua adotando medidas de sanção contra a Rússia, dessa vez na área de criptomoedas. O que isso pode significar e representar? Olha, a gente viu que aquelas sanções relacionadas aos setores energéticos foi um tiro que saiu meio que pela culatra. Então, os russos estão agora sendo alvos de operações financeiras. Pessoas que estavam ainda negociando ou fazendo negócios dentro da União Europeia até 10 mil euros, todas elas não podem mais ter a realização desses serviços, além, é claro, da utilização dessas criptomoedas, que era algo pouco utilizado na Rússia antes da guerra e foi uma alternativa que os russos, os empresários, aqueles oligarcas acharam para tentar contornar essas sanções econômicas, já que o sistema é diferente daquele empregado no próprio sistema financeiro tradicional. A gente vê que agora as criptomoedas da Rússia são proibidas, não poderão ser utilizadas aqui, o que deixa menos alternativas nas mãos dos russos para tentar, de alguma forma, ter essa flexibilidade de utilizar os seus ativos que estão no exterior. Lembrando que até há uma possibilidade de que esses ativos russos congelados no Ocidente sejam empenhados para reconstruir a Ucrânia, que num cálculo feito pelo Banco Mundial necessitará de cerca de 350 bilhões de euros, ou de dólares, melhor dizendo, agora está 1 para 1, para reconstruir toda a infraestrutura destruída no país.